Nossa, até pra gente. Também. A nossa preocupação maior é justamente com o ser humano. 9 e 5, Radioatividade FM. Música, informação e comunicação independente. FM Atividade, uma emissora a serviço da comunidade. Pode puxar o microfone e deixar ele retinho. Aqui assim, Isso. deitar um pouco aqui. Tá, retinho, tá bom. E nós voltamos às 9h05, como prometi desde ontem, o doutor Messias Gonçalves está por aqui e nós vamos falar com ele agora. Bom dia, doutor. Bom dia, Josivaldo Silva. Bom dia a todos os radiovintes da 87.9. Então, doutor, o assunto de hoje é a raiva em bovinos. Vamos começar aqui uma série de perguntas. O que é mesmo a raiva dos herbívoros, doutor? Na verdade, a raiva dos herbívoros é uma doença virótica que é transmitida principalmente pelo morcego, que causa um impacto muito grande na saúde dos animais herbívoros e, consequentemente, ao ser humano. Quando a gente diz que é a raiva dos herbívoros, é porque os herbívoros têm economicamente, tem um valor mais elevado economicamente. Mas ela é uma doença que ela afeta todos os seres humanos. Ou melhor, desculpe, todos os mamíferos. Doutor, como identificar esse morcego aí que transmite o hematófago? Tá. O morcego, a raiva, ela é transmitida pelo morcego. Como é que você descobre que é um morcego? Geralmente ele é um morcego grande, maior, tem na curva da asa ele tem uma ponta, tem uns dentes bem pronunciados para fazer a escarificação, para fazer a sugadura, certo? Ele habita muito oco de pau, bueiro, ele geralmente quando ele tem um esconderijo, ele fica lá tipo caverna, ele habita lá mais no fundo da caverna, ele é um pouco arisco, mais do que o morceguinho que alimenta de plantas, de néctar de planta, de semente, alguma coisa assim. Não é esse mesmo que às vezes a gente vê aqui na cidade, não, né? Não, ele pode dar uma voada aqui pela cidade, passar, de repente numa casa velha aí, mas esse morceguinho que você vê nas casas velhas, ele alimenta muito de frutas, ele não afeta o ser humano. Inclusive, por lei, é proibido matá-lo, o morceguinho. Não o morcego hematófago, mas hematófago, se puder matar, a gente tem que eliminar, porque são formas até de prevenção. Doutor, como é que é os sintomas da raiva já quando o animal está contaminado? Olha, o primeiro sintoma, o animal fica desorientado, às vezes costuma babar, porque dá uma dor intensa e inflama as glândulas salivares, ele começa a salivar. Começa a lacrimejar, fica com um andar cambaleante, tonto, batendo, nervoso, principalmente o bovino. Ele fica muito irritado e às vezes começa a investir e, no final, ele deita em decúbito lateral e começa a pedalar, até a morte. Dura, em média, uns quantos dias depois de contaminado, doutor? De 2 a 7 dias. E só uma pergunta curiosa. Se caso acontecer que um ser humano, por exemplo, toma um leite de uma vaca que está contaminada ou de repente comer a carne dessa vaca, o que vai acontecer? Não, o leite e nem a carne não tem contaminação. A contaminação é exclusivamente da saliva. Certo? Então, o animal é ferido, por exemplo. O morcego suga, se eu citar um exemplo aqui, ele suga um animal, tipo um bovino, contamina o bovino. Só que aquele bovino contaminado, ele passa a contaminar os demais da propriedade, através da saliva. Ele pode eliminar o rebanho inteiro. Um morcego só, ele pode afetar várias propriedades numa noite, um morcego doente. Ele pode afetar várias propriedades numa noite. Só que ele vem suga um animal só, e aquele animal, através daquele animal, com a saliva já, com vírus na saliva, ele sai contaminando os demais rebanhos. Tá. Certo? Então pode até eliminar o rebanho de uma propriedade toda? Pode. Isso aí, se as pessoas não tomar providência logo de início, vai morrendo. Tá. E essa pergunta já foi respondida, né? Quais os perigos
da raiva ao ser humano, no caso? Olha, a raiva tem uma importância muito, inclusive na medicina veterinária, e é uma das preocupações nossas, é justamente o ser humano. Por quê? Porque até eu quero colocar, Josivaldo, o seguinte, os cuidados que deve ter. Primeiro, quando na propriedade surge um animal com suspeita, nunca toca nele diretamente sem estar equipado com luvas, com máscara. Por quê? Porque o vírus da raiva está na saliva. E a saliva costuma, ele ficar batendo, ela passa para o corpo todo. E às vezes a pessoa vai tocar no animal sem luva e tem um ferimento na mão, é um meio caminho andado para a contaminação. Então, por isso que não toca no animal que tem suspeita de raiva sem luva. E o primeiro, um dos maiores fatores que acontece, tipo, quando o animal está doente, é o engasgamento, que ele fecha a garganta, tem dificuldade em deglutir. Às vezes as pessoas acham que ele está com um engasgamento, com coco, ou com alguma coisa na garganta, começa a passar mangueira, passar alguma coisa sem luva, e aí pode se contaminar, certo? E é uma doença letal, ela não tem cura. Caso o ser humano seja contaminado, o que ele sente assim de imediato, doutor? Começa pelas dor de cabeça, porque como afeta o sistema nervoso central, a primeira coisa é dor de cabeça, aí de repente vem com lacrimejamento, com febre, suor frio, certo? Então são os sintomas da raiva no ser humano. E no caso do boi, por exemplo, é letal, mas do ser humano também? Também é letal. Na história, existe poucas sobrevivências de pessoas que tiveram o vírus da raiva e não morreram, mas ficaram com séria sequência, com séria sequela. Tá, beleza. Como é que é essa questão aqui? Quais os animais mais suscetíveis à raiva, doutor? Ué, a raiva é o seguinte, ela começa com o morcego. Nem todo morcego é contaminado pela raiva. E a raiva, o morcego contaminado, ele mata. E ele pode se contaminar através de um outro animal contaminado, certo? E um dos animais mais suscetíveis depois do morcego é os bovinos, os equídeos, são os animais mais suscetíveis ao problema da raiva. Há pouco a gente falou aqui que o ser humano pode se contaminar de um outro animal que esteja contaminado. E se esse ser humano estiver contaminado, sentindo esses problemas, e de repente ele poderia contaminar outro? Também, através da saliva. Se ele morder, através da mordidura. Mas não é o fato dele morder que vai causar. É porque ele morde e na mordedura tem saliva. Certo? Porque a raiva ela está justamente na saliva. Quanto tempo ele teria assim para reagir de imediato para buscar o tratamento médico? Olha, é o seguinte, sentiu mal, tem que ser de imediato. Só que a doença ela vai pronunciar depois de 10 a 20 dias. Após ele estar contaminado, certo? A doença vai ser pronunciada de 10 a 20 dias. E a prevenção, doutor? Olha, a prevenção é a melhor forma que tem para evitar uma raiva hoje. Primeiro, vacinação, certo? Vacinação colocando nos animais. Por exemplo, todas as propriedades deveriam estar vacinando pelo menos uma vez ao ano contra a raiva, certo? Aquela propriedade que a gente detectou que foi contaminada, que foi diagnosticada positiva, a gente exige que eles vacinem 2 vezes. Faz uma dose, com 30 dias repete a dose. E a gente chama de perifoco, que é um raio de 12 quilômetros em torno da fazenda que foi contaminada, que surgiu o problema do foco, que vacina pelo menos uma vacinação. Mas a gente aconselha a todos os produtores que façam uma vacinação anual. Doutor, depois tem algum tipo de problema de animais que eu já vi que tem que enterrar. No caso o animal morrendo pela raiva também? A nossa recomendação, porque quando o animal morre, ele deixa o vírus lá no pasto, na pastagem, no solo lá, que coloque fogo no local que ele morreu e pega o cadáver em terra também, justamente para evitar a aproximação de outro animal que possa contaminar através da saliva dele. É obrigatório. Obrigatório.
Isso aí, geralmente, eu só cortando seu assunto, a gente acompanha direitinho as propriedades, faz todas as recomendações, geralmente os caras cumprem direitinho, até por questão que é um prejuízo para o produtor se ele não cumprir as nossas determinações. Não em termos de penalidade, sim de perca dos animais. Porque, do contrário, de novo pode surgir o foco e aí o prejuízo pode ser maior. Pode ser grande, porque se ele morrer um cadáver e deixar, os outros animais têm uma mania de chegar e cheirar, até às vezes até lember. E pode estar cheirando ou lembendo um animal que esteja contaminado com um vírus na saliva, que se possa contaminar também. Porque, só refrisando aqui, Josvaldo, o morcego, ele é o vetor principal. Então, ele contamina um animal, tipo um bovino, só que a partir daí, aqueles bovinos vai se contaminando outros, que vai, através da saliva, vai se contaminando outros animais, seja na pastagem, seja na aguada, que não é muito comum em aguada, mais comum na pastagem, e pode ser até numa cocheira também. Ah, foi bom falar disso. Já que se trata de saliva, aqueles recipientes de água, um animal contaminado bebendo a água ali, ele de imediato pode contaminar 10, 20, 30? Pode. Não é muito comum. Na aguada não é muito comum, mas pode contaminar também. Aonde tem a saliva, pode ter certeza. E o vírus, no ambiente natural, ele pode aturar muitos dias. Tipo, se ele não estiver pegando diretamente o sol, estiver num lugar mais úmido, ele pode aturar meses. Certo? Inclusive a água, que é um lugar que facilita até a vida dele. Se não for água que está recebendo um sol diretamente para aquecer, pode preservar vírus e contaminar. A legislação prevê penalidade para quem recusar algum procedimento, doutor? Tem. Nós temos a nossa lei estadual 10.486, ela prevê punição para quem não vacinar, apesar que a vacina não é de caráter obrigatório, se não tiver com problema. Mas aquela propriedade que deu foco, ela tem por obrigação fazer 2 vacinas, uma e depois 30 dias a outra. E as propriedades em torno, que a gente chama de propriedade perifoco, num raio de 12 quilômetros, são obrigadas também a fazer a vacinação. Porque o prejuízo, além desses que já foram citados, tem aquela questão de exportação de carne, dá uma reviravolta que causa de desemprego, protesto, é um negócio complicado, doutor. Na verdade, a raiva não trava cadastro para abate, para exportação. Só que, economicamente também, ela deixa a desejar, porque começa a morrer gado, é prejuízo, e as pessoas têm dificuldade, às vezes, até de comprar aquela carne, certo? Mas não trava cadastro, não proíbe exportação. A raiva não tem proibição. Não há proibição. Não há proibição. Beleza. Após a vacinação, quantos dias leva um animal para estar imune, doutor? A imunidade, ela ocorre de 7 a 14 dias. Aqueles animais que já estão contaminados nesse intervalo de 7 a 14 dias, que esteja contaminado, eles morrem. Então, porque a vacina só vai surtir efeito de 7 a 14 dias de vacinado. Quais são as medidas a serem tomadas se o ser humano estiver em contato com um animal doente, doutor? Olha, a primeira coisa é o seguinte, a gente até costuma orientar e pedir, quando surge um foco de raiva numa propriedade, o que a gente faz? Que a gente descobre que está positivo, que já chegou o resultado para nós via laboratório, a gente faz um ofício para a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde procura a propriedade para ver a necessidade que tem de vacinar todos os cães e gatos da propriedade ou da região e vacinar também os proprietários ou as pessoas que tiveram contato direto com os animais doentes. Então, se for um caso que teve contato, que abraçou, a gente pede para eles exigir da Secretaria Municipal de Saúde não só a vacina, tomar um soro antirrábico. A prevenção da raiva é somente com vacinação, doutor? Não, a prevenção da raiva, ela principalmente com vacinação, essa é a prioridade. Mas tem também a forma que seria ideal, mas nós não conseguimos fazer tudo, até a captura do morcego. Por que a captura do morcego?
se você pega um morcego hoje e o INDEA faz esse trabalho, passa um produto nas costas dele, na pele dele, um morcego só, passa o produto, a varfarina, solta ele, ele volta para o abrigo dele. Um morcego só consegue matar até 25 morcegos lá no seu abrigo, porque eles têm um hábito de limpeza. Quando retorna, que eles saem, que retornam, principalmente que estão com cheiro diferente, todos aqueles que estão em volta vêm fazer a lembedura dele para fazer a limpeza. Só que a varfarina, ela causa hemorragia. E aí os morcegos que lambem ele, morrem primeiro do que ele, porque eles morrem com hemorragia interna. E o morcego que recebeu a pasta vai morrer em torno de uns 2, 3 dias. É uma medida... Uma medida também interessante. Certo, de prevenção. O problema maior seria capturar, né? O grande problema é o seguinte, que o morcego, devido aos diferentes habitats dele, é complicado até para a gente descobrir aonde está e para poder fazer a captura. E o correto é capturar para eliminar, pelo menos diminuir colônias, diminuir população. Foi dito aí que ele gosta de local escuro, tipo caverna. A geografia do município aqui contribui para isso ou dificulta, não é tão propício para ele, então? Contribui muito. Contribui. Principalmente a reserva indígena, que tem cavernas e tem matas. Eles adoram, cavernas. O lugar que eles mais gostam, que mais se procriam, são nas cavernas. Mas gostam de oco de pau, principalmente oco dos buritis, em lugar que seja pantanoso, lá, debaixo de ponte, bueiro, são onde eles habitam. Então, são diversas localidades que eles podem habitar. Então, a luta é constante, doutor? Constante. Inclusive, a gente faz captura. O INDEA tem equipe de captura. Porque a captura não consegue 100%, mas pelo menos num determinado local que tem muito morcego, está atacando muito, faz a diminuição da colônia. Igual eu te falei aí. Então, se você consegue pegar um morcego e passa o produto nele, ele vai eliminar 25. Então, numa noite, a gente pegar 5 morcegos, já vai dar uma eliminada boa numa população de uma caverna, porque o abrigo deles é sempre o mesmo. Esse trabalho de captura dos morcegos para passar esse produto todo é feito pelo pessoal do INDEA. Só o INDEA pode fazer, Só o INDEA. Inclusive, só o INDEA pode fazer, outras pessoas estão proibidas, e até pelo risco que tem, que não saber coletar, nós tem que estar todo equipado, certo? Para poder não se ferir. Nós somos todos vacinados e temos todos equipamento que possa capturar o morcego sem acidente. Doutor, em caso de bovino, qual é a idade que eles devem ser vacinados contra isso? De acordo com o Ministério da Agricultura, são acima de 90 dias, certo? Por quê? Porque o Ministério da Agricultura considera o seguinte, que abaixo de 90 dias, eles mamando o colostro, eles recebem imunidade da própria mãe, certo? Só que eu, quando vou fazer o trabalho de campo, que eu deparo com um caso desse aí, eu exijo ou peço que vacine até os bezerrinhos novos, certo? Pode até que não surte muito efeito, mas já vai ser uma segurança maior. Doutor, em resumo, para finalizar, descreva aí para nós a raiva e seus perigos e formas de prevenção. Olha, a raiva é uma doença virótica, altamente contagiosa, transmitida através da raiva, da saliva. As pessoas que têm animais em casa, principalmente mexem com bovino, tem que tomar muito cuidado. Qualquer uma normalidade, o bovino o sistema está nervoso, está babando, está cambaleando, às vezes não está conseguindo deglutir, é um sintoma. O que tem que ser feito? Nos chama, a gente vai lá, coleta material para ver se está com problema ou não. Nunca tocar no animal sem estar equipado com luva, com máscara, porque a contaminação, como eu já disse, é através da saliva. É uma doença de alto risco. E a gente está preparado para fazer essa coleta e diagnosticar o problema.
E daí, além disso aí, é vacinação. Sempre fazer vacinação pelo menos uma vez por ano. Não é uma vacina de caráter obrigatória, porém necessária, de suma necessidade. Então é bom fazer um calendário, já colocando essa vacina uma vez por ano. E aqueles animais que foi vacinado uma vez por ano, tá de boa. Só que aí tem que ter o cuidado também com as aparições, que às vezes pode passar e crescer sem vacina. Porque uma vacina, se tiver uma vacina, suponhamos que vai fazer uma vacina lá no mês de novembro, e esse que nasce de novembro para cá, se for receber vacina em novembro, já tem 1 ano de idade. Então já são propícios a estar com problema de saúde. Por isso que faz uma vacina no gado errado, uma vez por ano, mas faz nos nascimentos também, após 90 dias. Doutor, são muitos anos que o senhor está nessa frente aí de cuidar dos animais da nossa região, do INDEA. Tem evoluído o comportamento do produtor com relação não só a essa vacina, mas todas as outras que são obrigatórias no rebanho aqui, não só aqui, mas no país todo, mas no caso específico nosso? Tem. Eu já vou fazer 36 anos em INDEA, inclusive estou na mira da aposentadoria, e a gente encontrou muita dificuldade no início, às vezes, das pessoas aceitarem, mas as pessoas aceitou de boa, com o tempo, foi aceitando, foi vendo que realmente a vacina surtia efeito. Nós começamos, o carro-chefe do INDEA foi por muito tempo a febre aftosa. E são 28 anos sem febre aftosa. Quando o produtor começou a fazer a vacina, que ele viu que realmente a vacina surtiu efeito, ele começou a aceitar bem. Não são todos, mas no início teve muita dificuldade em fazer com que o produtor se aceitasse a fazer a vacina. Foi necessário multar algum, doutor? Muitos. Nós multamos muitas pessoas, andamos muito, orientamos muito, reunimos muito, conversamos muito. E a partir daí surgiu outras vacinas também, que o pessoal tá aceitando bem. A brucelose, que é uma vacina obrigatória também, que a gente pede para todos fazer a vacina brucelose. Ela é feita uma vez só, na fêmea de 3 a 8 meses de idade. Então, essa história aí foi difícil, mas hoje o povo está fazendo direitinho, está consciente, está procurando o INDEA sempre que tem uma novidade, alguma coisa assim, para a gente estar orientando. Está sempre buscando melhoras. E as determinações vêm acontecendo. A gente percebe, por exemplo, coisas que mudaram do passado para hoje, que era até uma espécie de cultura, o transporte de gado, que era da boiada pelas estradas. Isso hoje é totalmente proibido do país inteiro, doutor? O transporte, Oswaldo, ele não é proibido. Está livre para fazer, seja de a pé, seja embarcado, de carro, só que sempre acompanhado de documentos sanitários, que a gente chama de GTA, Guia de Trânsito Animal. Ele pode tocar o animal? Pode tocar, pode ser tocado, pode ser transporte de veículo, mas desde que esteja munido de documento sanitário, que é o GTA. Hoje acompanha-se o GTA, o documento, a nota fiscal da Secretaria da Fazenda também, porque ela está fiscalizando e está cobrando muito. Por isso que eu aconselho ao produtor nunca estar transitando com o animal sem estar munido dos documentos sanitários do INDEA, que é a GTA, ou dos documentos da Secretaria da Fazenda também. Aquelas cavalgadas que existiam no passado e hoje não existe mais, elas foram parando em decorrência de documentação também, doutor? Na verdade, elas existem, só que diminuiu bastante. Certo? Foi questão das dificuldades amplas, porque além dos documentos exigidos tipo GTA, exige exames também, exame de mormo, de anemia, certo? Vacinas. Então, às vezes as pessoas foram sentindo dificuldade em fazer, até por questão da logística, distância de laboratório. Então, foi diminuindo, mas acontece ainda, mas acontece num número bem pequeno de participantes. Costuma ser caro, doutor? Não é caro. Eu não sei o valor que fica hoje, mas deve ficar um exame aí, fechar em torno de 100, 150 reais por cabeça. E é cobrado de tempo? Que tempo, assim? Na verdade, a única coisa que o INDEA faz é a emissão da GTA,
certo? A gente não faz exame. Não tem não o tem exame. controle, né? Não tem um controle. Mas hoje, por exemplo, o exame de anemia, ele é um período muito curto, ele só vale 60 dias. Então, se for ocorrer um evento a cada 60 dias, tem que fazer exame a cada 60 dias. Então seria uma espécie de uns 5 por ano. Exatamente. 5, 6 por ano. Mais ou menos isso aí. Então, foi aonde dificulta. Apesar que não tem evento assim. Ocorre muito o seguinte, de fazer evento, tipo, tem Camping Up, de repente vai ter um evento em outra cidade, sai de uma cidade para outra. Então, dentro desses 60 dias, o exame está valendo, certo? A partir dos 60 dias, no caso, eu estou citando o caso da anemia infecciosa, aí já tem que fazer exame de novo. Tá certo. Muitos esclarecimentos aqui pelo doutor Messias. Obrigado, tá, doutor, pela presença aqui. Josvaldo, eu que te agradeço imensamente ao Carneiro por ter nos dado essa oportunidade, a gente fica feliz e estamos sempre à disposição. Beleza.